Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro Organize Sua Desordem Mental, de Caroline Leaf. Eu conheci a doutora Caroline Leaf por meio do pastor e escritor também, Chris Vallotton. Como eu falei para vocês, eu tive uma crise de ansiedade bastante terrível no dia 2 de julho de 1900... Tô brincando, no dia 2 de julho desse ano, 2025, eu tive uma crise de ansiedade. E aí eu fiquei muito mal mesmo, passei um mês sem dormir direito, isso sem dormir por causa de um probleminha na garganta que eu tenho que fazer uso de CPAP, e provavelmente a falta de sono, né, a falta de ter caído no sono profundo para recuperar meu cérebro, juntando as outras crises que eu estava passando, acabou desencadeando uma crise de ansiedade terrível. No entanto, eu decidi saber o que estava acontecendo com o meu cérebro, né, e eu queria fazer alguma coisa, eu não queria tomar remédio. Pesquisando sobre essa questão da crise de ansiedade, ligada também à questão espiritual, eu vi uma pregação do pastor Chris Vallotton, e aí ele falou que ele tinha um livro, eu fui atrás do livro dele, e dentro do livro ele fala mais pela questão do testemunho dele, sobre a experiência espiritual que ele teve, e aí ele comenta sobre um livro de Caroline Leaf, essa escritora aqui. E aí, por meio, né, de Caroline Leaf, do Chris Vallotton, eu fui atrás do livro, não encontrei o que ele cita no livro dele, no testemunho dele, mas encontrei esse, e esse aqui é sensacional. Então, assim, quem é a doutora Caroline Leaf? Eu vou ler aqui, né? A doutora Caroline Leaf, ela é neurocientista, cognitiva e patologista da linguagem, atuando desde 1980. Diga aí, eu não era nem nascida. No estudo da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar e se reprogramar com novas experiências. Logo no primeiro capítulo aqui, né, do livro, esse livro aqui eu li todo, fiz slides, preparei uma apresentação para os meus alunos do terceiro ano que irão fazer o SAEB, né, e o Enem. E aqui vai estar ligado a dois momentos na minha vida. Em relação ao pessoal, esse livro aqui me ajudou a sair de uma crise de ansiedade terrível. Eu quase morri, gente, né? Que aí nesse livro eu fui entender o porquê que eu quase morri, né? Eu quase tive um infarto na madrugada do dia 2 de julho do meu aniversário de 2025. E lendo esse livro eu fui entender o que aconteceu com o meu corpo, o que aconteceu não, o que acontece com nossos corpos por causa das crises de ansiedade, né? Então, esse livro é muito emblemático, mas uma coisa ele me ensinou, a cura, a forma para você sair da miséria, Deus vai colocar nas tuas mãos, tu pegas se quiser, né? E eu aprendi isso, porque eu estava numa crise de ansiedade terrível, Deus me fez conhecer o pastor Chris, por meio do pastor Chris eu fui lá ali, conheci Caroline Leaf, e isso tem me auxiliado, gente, mudou a minha vida. Mudou de verdade. Deus usou essa mulher e ela é cristã também, só para vocês entenderem. Mas enfim, logo no primeiro capítulo, né, aqui a doutora, ela coloca a citação, que vocês vão ver aí, em algum lugar eu vou botar a imagem com a ilustração que eu preparei para os meus alunos, espero que vocês aproveitem, né, que ele fala o seguinte, ó, tudo aquilo que plantamos em nossa mente e alimentamos com repetição e emoção, se transformará um dia em realidade. E aí, Ernest não sei quem, eu não vou saber pronunciar o nome desse homem, até porque eu não fui estudar os nomes em inglês, porque senão eu ia desistir de gravar esse vídeo. Enfim, e aí, quando eu li essa citação e este capítulo em especial, eu lembrei muito da palestra do pastor Chris Vallotton, né, que ele fala o seguinte, o pensamento ruim cria estradas neurais, né, desgovernadas. Ele já começa ali na palestra dele, na pregação, falando, né, que, por exemplo, ele dá uma analogia que eu acho massa, ele diz assim, imagine que sua mulher está trabalhando, né, e aí você pensa, o seu filho está na escola, atrasou. Primeira coisa que você pensa, meu filho está fazendo uma coisa errada, ou meu cônjuge está me traindo. Então esse é um pensamento neural ruim. E aí ele vai criar caminhos neurais ali desgovernados, que esse pensamento já vai trazer outro pensamento ruim, né? E aí o Chris Vallotton, ele fala que todo pensamento que nós pensamos, né? Pensamento que pensamos, ele cria uma rede neural dentro da nossa cabeça. E aí o que acontece? Vira uma estrada, um caminho. Vez por outra a gente vai voltar para aquela estrada. E então ele aconselha que nós devemos cortar esse tipo de pensamento. Aí ele fala, por que você não pensa que seu filho foi chamado pelo diretor para ser homenageado? Por que você não pensa que o seu cônjuge
teve que fazer um trabalho e ele vai ser recompensado. Então, por que não pensar o bom, só pensar o ruim, né? Então, assim, começa com essa coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque aquilo que pensamos, né? O primeiro pensamento, ele está ali aleatório. Mas se nós dermos a nos alimentar, né, dele, ele vai criando essa estrada neural ruim dentro da nossa cabeça, né? No meu caso, como eu gosto de falar, né? Teve um dia que eu tomei o Ozempic e por causa de alguma palavra de uma pessoa disse assim, você vai morrer por causa desse medicamento. E eu achei que aquela palavra não me atingiu muito. No entanto, quando eu, né, simplesmente fui dormir no dia 2 de julho, no dia do meu aniversário, veio aquela frase, você vai morrer. E você vai morrer porque você quis, porque você tomou o Ozempic, né? E aquilo me atormentou de tal maneira que eu entrei numa crise de ansiedade e quase que meu coração parou, do medo de morrer. Então, aquele pensamento ali criou uma estrada enorme na minha cabeça, trazendo confusão e ansiedade a ponto de atingir o meu órgão vital, que é o coração. Ou seja, um pensamento que deveria não ter muita força, ele foi capaz de alterar o meu corpo físico. E assim, né, quase me causar a morte, né? Então, Caroline Leaf, ela vai trazendo esse primeiro capítulo aqui, justamente nos alertando sobre a importância de nós termos cuidado com a higiene mental, né? Não devemos dar muita trela para essas coisas. Então, ela traz o conceito de bagunça mental, né? A bagunça mental é algo que todos nós experienciamos com frequência, não é algo que devemos nos envergonhar. Ela fala, né, que esta é a profissão dela e ela vive para tentar organizar a mente das pessoas. O conceito de desordem mental, né, a bagunça interior agravada por ambientes caóticos, pela dificuldade de lidar com pensamentos intrusivos, ansiedade, depressão. Ou seja, tudo isso que a gente tem. Eu estou olhando aqui minha cola, gente, tá certo? E para vir combater esse conceito da desordem mental, né, que são esses pensamentos que você, né, do nada dá voz a eles, aí eles ficam ali na sua cabeça e você começa a plantá-los. Tipo assim, todo dia você pensa naquilo. Por exemplo, o diabo, né, queria plantar na minha cabeça que eu ia morrer por causa do Ozempic. Eu plantei aquilo, eu fiquei pensando naquilo, eu vou morrer. A tal ponto que meu organismo sofreu, né? Então, é sobre isso, essa desordem mental, essa bagunça mental causada por depressão, pensamentos intrusivos e ansiedade, devem ser combatidas, essa desordem mental. E como é que você combate essa desordem mental? De acordo com ela, se tornar design do interior da sua cachola. E aí ela traz esse conceito, né, de você ter o cuidado de fazer um design. Você simplesmente arquitetar dentro da sua cabeça, né, organizar a sua mente, tirando, né, cortando esses pensamentos ruins e plantando pensamentos bons, né? E isso aqui, gente, ela parece uma coisa assim de alta ajuda, mas ela traz vários argumentos científicos, várias experiências de pessoas que ela trata para realmente comprovar isso. E aí, ela fala o seguinte, que quando nós temos um pensamento ruim, né, um pensamento tóxico, né, ela acaba, né, trazendo essa planta ruim, e essa planta ruim vai se impregnar na nossa mente, causando doenças. E é uma coisa que ela fala aqui, o seguinte, ó, quando nosso pensamento é tóxico, ele pode atrapalhar a resposta ao estresse, que então começa a trabalhar contra nós e não a nosso favor. Isto, por sua vez, pode tornar-nos mais vulneráveis à doença, razão pela qual muitos investigadores acreditam agora que o estresse tóxico é responsável por aproximadamente 90% das doenças, incluindo doenças cardíacas, cancro e diabetes. Disse que apenas 5 a 10% das doenças provêm apenas de fatores genéticos. E nessa citação aqui, o que é que ela vai falar, gente? Eu vou falar assim de uma forma bem simplória, né? Mas vocês vão lá e ler um livro. Ela fala o seguinte, que quando você vem um pensamento negativo na sua cabeça e você deixa ele ali dentro, o que é que vai acontecer? Esse pensamento, ele vai ficar martelando, e ele não é uma matéria, sabe? Ele não é uma coisa, de imediato ele é uma coisa física. Não, aliás, de imediato ele não é uma coisa física, ele é um pensamento ali, né? Algo que imaterial. No entanto, quando você permite que ele fique ali martelando, ele vai causando aquele estresse dentro da sua mente e você vai começar a ficar ansioso, angustiado. E essa angústia vai causar uma inflamação, vai aumentar os níveis de cortisol no teu organismo. Esses níveis de cortisol é como se aumentasse, é como se fosse assim,
do nada sua resistência à insulina aumentasse, e com a resistência à insulina seu corpo não metaboliza bem, e você vai acabar tendo uma hipertensão arterial, essa hipertensão vai te causar um infarto. E, tipo, gente, é um negócio assim, ela traz até uma analogia que eu acho bem interessante, que ela diz assim, o pensamento tóxico, ele é uma coisa ali que tá, né, ninguém sabe, eu não sei explicar o pensamento. Eu vou até pegar uma parte da Caroline Leaf explicando pra gente essa questão do pensamento. Mas aí ela diz que esse pensamento, se você deixá-lo ali, né, dentro da sua cabeça, ele começar aquela semente e ela germinar, ela vai acabar se tornando uma célula ruim, ela vai acabar se transformando numa coisa física que vai afetar o teu organismo, né? Então ela fala muito aqui que o gerenciamento mental, ele existe justamente para pegar esse pensamento ruim, arrancá-lo antes que ele germine dentro da sua cabeça. Em linhas gerais, é isso. Ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ó. Não podemos simplesmente continuar tomando decisões erradas sobre o gerenciamento da mente e pensar que nada vai acontecer. Se fizermos isso, seremos exatamente como a mariposa que volta continuamente para a chama da vela e acaba se queimando. Então ela fala o seguinte, que geralmente as pessoas acham que esse negócio de gerenciamento, fazer uma limpeza mental, tirar os pensamentos, ela diz que as pessoas acham que isso é besteira, isso não vai adiantar de nada. Aí é onde elas se enganam, né? Que esses coisas, essa depressão, esses pensamentos ruins vão desencadear a depressão, aumento da insulina no organismo, do açúcar no organismo, inflamação, e isso vai desencadear todas as doenças. Inclusive ela fala que 90% das doenças que existem hoje, as pessoas sofrem por causa da desordem mental, né? E por sua vez não acreditar nesse gerenciamento, nessa capacidade que o corpo tem de tirar essa semente ruim e plantar algo bom, né? É como se a gente pense que o pensamento ruim é aquela luz, né? E a mariposa, né? Nossa mente vai lá para ela eternamente, né? Vai para a luz, que eu tô falando. Não é a luz positiva, é a luz negativa, né? Então, assim, ela fala que o pensamento, ele não somos nós, né? O pensamento ruim, ele não é você, não sou eu. Mas quando você pensa nele todo dia, ele acaba se tornando a tua identidade, né? Isso ela fala na página 136, você tem uma maneira única de pensar, sentir e escolher, que é a sua identidade. Quando o seu pensamento, sentimento e escolha estão erradas por algum motivo, isso afetará a sua identidade. Então, assim, quando você está assim, super bem, né? De repente você está feliz da vida, aí você vai num ambiente que tem aquela pessoa hipocondríaca, sabe, que sempre está com pensamento negativo, você chega perto dela, você está bem feliz, de repente ela vê tudo para ela, o copo meio vazio, e ela começa a apontar tudo que está ruim ali, de repente você vai impregnar a fala daquela pessoa, realmente está ruim, com um pouco, você que chegou num ambiente sorrindo, feliz, sua identidade, né, de positividade, ela já vai mudar. Então, assim, aquilo que você pensa, que você dá voz, que você repete dentro da sua cabeça, vai se tornar você, vai ser sua identidade. Então, nós temos que ter cuidado no que pensamos. Aí, terminou o capítulo 1. Aí, Caroline Leaf, ela vai para o capítulo 2, né, que é o que é gerenciamento mental. Aí ela fala assim, qualquer homem poderia, se quiser, ser o executor do seu próprio cérebro. E é aqui que ela vai defender que nós devemos mudar o nosso pensamento. Né? Se antes ela nos explica logo no primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo, na verdade, é como se fosse um resumo bem genérico de tudo que ela vai tratar nos demais capítulos, porque ela vai tratar em um capítulo provando para você que o pensamento ruim vai virar uma coisa física dentro do teu organismo. No segundo capítulo, ela vai mostrar como você gerenciar a sua mente para que você possa tirar essas sementes ruins da sua cabeça. E por último, ela vai explicar, né, o neurociclo, né, que é uma estratégia que ela criou para você seguir os 5 passos para você, né, organizar a sua desordem mental e trazer novos pensamentos à mente. E ela vai, né, trazer, inclusive ela tem um aplicativo, né, em que ela mesma, gente, os pacientes dela, que eu tentei achar esse aplicativo, só que eu não achei. Esse aplicativo é em inglês, né, e aí você tem um aparelho, uma coisa assim, que dependendo do seu pensamento, você mede a insulina do corpo, né? O aparelho ajuda você a medir os níveis de açúcar no sangue, né? Os níveis de cortisol, para ver o quanto que aquele pensamento afeta seu corpo físico. Olha que coisa extraordinária, né? Mas enfim, ela fala o seguinte, então mude o pensamento. Aí ele fala, tudo que fazemos
começa com um pensamento. Se quisermos mudar alguma coisa em nossas vidas, primeiro temos que mudar nosso pensamento, nossa mente. Pensar, sentir, escolher, também conhecido como mente em ação, procede a toda comunicação. Tudo que dizemos e fazemos é sempre procedido por um pensamento. E aí eu só lembro daquela palavra que a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, para você encher o coração, você tem que, né, pensar. Você fica pensando. Se você lê a Bíblia, você se enche da palavra de Deus ali, fica meditando. Se você se enche de músicas vulgares, se você se enche de imagens ruins, notícias ruins que você vê na televisão, seu coração fica cheio, né, de aquela coisa ruim. Quando você abre a boca, o que é que você vai proferir? Aquilo que você pensou em excesso. Então, eu concordo plenamente com o que ela fala. Ela fala, tudo o que fazemos começa com o pensamento. Se quisermos mudar algo em nossas vidas, primeiro temos que mudar nosso pensamento, e é verdade, né? Aí ela fala na página 38 o seguinte, ó, quando sabemos como mudar de ideias, reconectamos redes neurais no cérebro que criam ações e atitudes úteis, sustentáveis e automatizadas, bons hábitos que nos tornam mais eficazes e saudáveis. Passamos de bons conselhos a uma boa vida na nossa mente. Daí o termo gerenciamento mental. E aqui o que ela está dizendo, né, que nós primeiro pensamos, temos que organizar nossa mente para que nós possamos trazer mensagens boas para o nosso cérebro, né? E aquele pensamento, ele vai formar uma rede neural, né? Imagina aí, como vocês estão vendo na imagem por aqui, né, que um cérebro que tem várias estradas, ele não sabe para onde vai, mas quando você organiza seu pensamento e você, né, sabe que é essa linha que você tem que percorrer, aí todo dia você vai tentar percorrer aquela linha, de tal maneira que se torne um hábito, né? E aí seu corpo, ele vai repetir uma programação diferente, positiva, né? Ela fala outra coisa que ela traz nesse momento desse segundo capítulo, o conceito de neuroplasticidade cerebral, que é assim, ó, cada momento de gerenciamento de sua mente é seletivo. É tão fácil gerar mudanças negativas quanto positivas no cérebro. Isso é chamado paradoxo plástico. A capacidade de mudança do cérebro, ou neuroplasticidade, pode ocorrer em uma direção boa ou ruim. A questão é que seu cérebro está sempre mudando. E aqui eu lembro muito bem dos livros que eu li sobre a questão da neuroplasticidade cerebral da criança. Montessori fala sobre isso e outros que eu não lembro agora. Mas ele fala assim, uma criança de 0 a 6 anos, ela tem uma mente tipo de 5G, assim, uma capacidade extraordinária para aprender. Mas aquilo que a criança inclusive ela disse que é neste momento que você tem que colocar tudo para a criança aprender, para que ela possa ver o que é que ela gosta e ali ela desenvolver aquela habilidade X, né? E aí, quando a criança não tem acesso a essas habilidades, o que é que o cérebro dela faz? Corta. Uma criança tem capacidade de jogar futebol, mas ela nunca fez uma aula de futebol. Então, o cérebro dela vai fazer o quê? Vai cortar aquela capacidade ali que ela tem, porque o cérebro, ele não pode guardar todas as competências que existem. Não, ele tem que poupar energia. Então, aquela competência que aquela pessoa repete é aquela que ele vai guardar, porque é um caminho neural. A pessoa, tudo aquilo, gente, essa questão do pensamento é super importante. Tudo aquilo que você repete todo dia vai fazer um caminho neural, a tal ponto que você vai fazer sem querer, para que você economize. O cérebro, ele vai saber se é o caminho que essa pessoa quer seguir. Ela nem precisa pensar, eu vou levá-la, para que ela não gaste muita energia. Nosso corpo é inteligente, né? Então, assim, ela fala que neste caminho, para que nós possamos criar caminhos, redes neurais positivas e benéficas para nós, né, devemos ser cirurgião do nosso próprio cérebro. Então, este livro, ela fala, né, ela tenta ensinar que a gente tem que realmente nós devemos ser, né, cirurgiões das nossas mentes para que nós possamos ter uma vida melhor. Gente, se a concordância verbal aí em algum momento estiver errada, perdão, porque meu cérebro está assim, para falar muita coisa ao mesmo tempo. Mas é assim que a vida vai, né? Então, continuando. Ela vai falar a diferença entre mente e cérebro, mas eu não vou me estender aqui, porque são muitos detalhes. Ela vai falar da estrutura do pensamento, da memória, nesse livro aqui. Ela fala que o pensamento é como se fosse uma árvore, né? E ela vai explicando cada forma que tem o consciente, inconsciente e assim por diante. Eu, particularmente falando, não vou falar muito sobre isso, porque como eu não sou né, psicóloga nem neurocientista, eu tenho muito cuidado em estar falando sobre isso, até porque eu estou aprendendo, né? Eu estou tentando terminar uma pós-graduação em neurociência,
mas ainda não tenho competência para falar sobre isso. Mas eu estou pensando seriamente em fazer psicologia, porque eu estou amando estudar essas coisas. Então aqui ela sempre fala que nós devemos, né, pegar nossa mente, cortar o que está ruim, trazer novos pensamentos para que eles se tornem caminhos neurais positivos. E essa é a questão do gerenciamento mental. Aí, gente, continuando, que eu não vou me estender muito sobre isso, né? Ela vai falar a diferença entre cérebro e mente, né? Aí ela fala, o que o cérebro tem a ver com tudo, né? Isso que a gente falou. O cérebro é um respondedor neuroplástico extremamente complexo. Isso significa essencialmente que cada vez que é estimulado pela sua mente, ele responde de muitas maneiras diferentes, incluindo alterações neuroquímicas, enéticas e eletromagnéticas. O que é que ela vai falar nesse momento aqui? Ela vai dizer que seu cérebro é como se ele conseguisse mudar de roupa. Se sua mente diz que você tem que comer açúcar, que você tem que fazer assim, ele vai lá e vai vestir, mesmo que aquilo destrua-o. Mas se você, no outro dia, olha, vamos mudar de vida, vamos nos alimentar bem, vamos virar fisiculturistas, é só um exemplo. Então ele vai vestir aquela outra roupa, ele vai mudar de roupa, entendeu? E ele vai conseguir mudar. Então ela traz uma analogia aqui que eu acho massa. Ela diz, você usa sua mente para usar seu cérebro. Você é o arquiteto do seu cérebro. Você diz ao seu cérebro, ei, hoje eu quero ter pensamento positivo. Hoje eu quero criar uma rede neural positiva. Eu não vou morrer. Pelo contrário, eu vou ficar magro, lindo e musculoso e vou conquistar aquele emprego dos sonhos. E você vai fazendo isso. Quando você pensa, você sente e escolhe. Você cria. E essa criação é o pensamento. Então, todo dia de manhã, né? Ela fala na página 137 o seguinte: quando você pensa, sente e escolhe, você cria. E essa criação é um pensamento. E você está sempre pensando, sentindo e escolhendo. Quando você está acordando, pense, sente e escolhe construir pensamentos. Quando você está dormindo, você organiza os pensamentos que constrói no dia, durante o dia. Então, é uma coisa aqui bem interessante, gente, que eu lembro que eu li vários livros falando sobre essa questão da alta performance, de foco e tudo mais. E algumas coisas assim que o pessoal fala é o seguinte, né? Esses pesquisadores falam que durante a noite você tem que escrever no diário, no caderno diário, no caderno de anotações, o que você vai fazer no dia seguinte. Por quê? Quando você vai dormir, o seu inconsciente, ele vai estar funcionando. O seu consciente estará dormindo, mas o seu inconsciente, ele estará lá funcionando. Então, ele vai criando caminhos ali para resolver o teu problema enquanto você dorme. E isso é super verdade, sabe por quê? Eu lembro que eu já tive vários sonhos com projetos para os meus alunos. Às vezes eu ia dormir, eu acordava e ficava meditando, escrevia, esse aluno tem problema com isso, com aquilo, na redação, não sei o que, não sei o que mais lá. E aí, do nada, eu ia dormir e tinha sonhos com projetos que eu deveria fazer. E isso é super real, gente. Então, assim, ela fala em linhas gerais que nós devemos editar os nossos pensamentos, né? Para que eles possam... como é que fala? Que eles saiam, né, e que dê voz e vez a pensamentos positivos que possam criar redes neurais positivas e hábitos, por sua vez, positivos. Ou seja, pensamos, escolhemos pensamentos positivos, pensamos e o cérebro executará. E, assim, ela fala uma coisa também muito interessante, é que geralmente as pessoas hoje, né, ela fala na página 41, se não me engano, que geralmente as pessoas quando tem qualquer probleminha, elas correm para o hospital, tomam medicamento, né, e criam uma analgesia. Eu gosto muito desse termo de Edmundo Gaudêncio, que ele fala, nós estamos no tempo da analgesia, né, que é você toma remédio para não sentir aqueles sintomas da depressão, não sentir aqueles sintomas da ansiedade e tudo mais. E ele fala uma coisa interessante, ela, né, Carolina, ele fala que você não tem que esconder, você não tem que tomar medicamento, você tem que ir atrás. E é uma coisa que eu fiz, geralmente quando eu era adolescente, eu tive vários problemas de tomar remédio, diazepam e tudo mais, porque eu sentia muita depressão e eu queria dormir para esquecer. Quando eu virei adulta, que principalmente quando Johanna nasceu, eu não me dou o luxo de fazer isso. Eu tenho que encontrar o problema, tenho que resolver e tenho que correr atrás pela vida dela. Ela não pediu para nascer. E aí, eu fiz isso em relação à minha questão da ansiedade. E olha só que eu fiz o que a Carolina diz aqui. Ela diz que quando você tiver algum pensamento, alguma ansiedade, qualquer coisa ruim, você tem que ir lá, pegar aquele problema e trazer para a luz. Esse problema está lá no seu inconsciente, na escuridão. Você tem que pegar ele, pegá-lo, trazê-lo
para a superfície onde tem luz e ali você vai observá-lo e vai dizer: que danado tu tá fazendo aqui? Por que tu tem esse poder sobre mim, desgrama? E aí você entendendo o problema, você vai conseguir, né, mudar o pensamento em relação a essa coisa. Você vai fazer o design mental, né? Então, assim, lá no capítulo mais para frente, né, ela vai falar do método do neurociclo, que aqui nós vamos fechar o raciocínio. Ela criou um método, né, que ela chama de neurociclo, que se divide na primeira etapa, que é reunir, na segunda etapa, que é refletir, na terceira etapa, que é escrever, na quarta etapa, que é verificar, e na quinta etapa, que é alcançar. Eu vou resumir para vocês em linhas gerais. Ela diz que quando você se depara com um pensamento ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar aquele negócio, né, aquele pensamento, e trazê-lo, né? Na verdade, vou falando aqui, vou até colocar uma figurinha. Primeira coisa, você respira, né? Prepara seu cérebro, e aqui que a atenção plena, meditação, respiração e batidas assim por diante são essenciais. Você pode fazer os exercícios respiratórios, né? Para você conseguir parar e não agir, porque, ó, é aquela coisa. A ansiedade, ela não é uma coisa ruim. Quando nós nos deparamos com algo muito perigoso, a ansiedade nos dá força para correr, né? Então, quando você está com a crise de ansiedade, você tem que respirar, porque aquilo não é um leão que está vindo te devorar. Aquilo é um pensamento, é alguma coisa que está ali. Então, você respira, racionaliza, diz para o seu cérebro: não é um leão, calma, você não vai morrer. E aí você vai analisar. Então, nesse momento aqui, ela chama de reunir, é você respirar, reunir as informações, da onde vem esse trauma, da onde vem essa raiva, da onde vem esse medo, essa afronta. Aí você vai simplesmente acalmar o seu cérebro. Olha, não é um leão, vamos meditar, vamos refletir sobre isso, não precisa morrer agora não, tá tudo bem. E é você se acolher nesse momento, né? Aí no segundo momento ela fala: reflita, pergunta e responda, discuta consigo mesmo. É você chegar para você, né? Para meditar consigo mesmo. Por que eu estou sentindo esse trauma? Por que eu me irrito quando essa pessoa fala? O que está por trás disso? E aí você vai, né, meditando, fazendo anotações. E ela fala que no terceiro momento você escreve, registre e organize seus pensamentos. Aí você vai anotar por que aquele pensamento está ali, por que ele te incomoda. E essa coisa assim. E aí ela fala o seguinte, olha, ela fala aqui: escrever ajuda a melhorar. Quando você escreve, né, eu vou ler aqui. Quando passaram pela etapa 3, experimentam uma queda estatisticamente significativa dos níveis de cortisol e homocisteína, que predizem a saúde do sistema imunológico. Ao escrever, você estimula um fluxo neurotransmissores em seu cérebro que ajudam a clarear seus pensamentos. Você ativa uma área do cérebro chamada gânglios da base, que permite a fluência cognitiva. Isso melhora a suavidade e a perspicácia do seu raciocínio. E você pode começar a ver e compreender coisas que não via antes. Páginas 181 e 182. Então, nesse momento que você começa a meditar e a escrever, é como se você saísse do próprio corpo e começasse a meditar sobre aquele problema em outra perspectiva. E isso vai acalmar os teus níveis de inflamação do organismo, né? Como ela fala, cortisol, homocisteína, inflamação do sistema imunológico. E você vai começar a refletir sobre aquele problema como se você realmente fosse um analista, um designer. Isso aqui me pertence, isso aqui não me pertence, isso aqui não tem nada a ver e o leão não vai me comer, em linhas gerais. Por último, você vai verificar novamente, você vai reanalisar aqueles dados, né, para ter certeza se o que você está pensando é isso mesmo. E ela fala que você vai ter o alcance ativo, né, que explica o que você aprendeu de alguma forma tangível, né. Depois de se acalmar, fale com amor e pergunte o que você pode fazer, mesmo que signifique apenas ouvi-los enquanto expressa suas emoções. Então é você falar para um espelho o que aconteceu com você, você ensinar aquilo para alguém, meditando, né? Então é uma coisa bem interessante. Aí ela traz uma citação aqui que, ó: você pode derrotar a escuridão fugindo dela. Você não pode derrotar a escuridão fugindo dela, nem pode conquistar seus demônios interiores escondendo-os do mundo. Para derrotar a escuridão, você deve trazê-la para a luz. Aí Adam Smith, um negócio assim. Então ela fala isso. Aí no finalzinho ela vai trazer algumas estratégias legais para você tentar suprimir essas crises de ansiedade. Então ela vai falar o seguinte, ó: a regra dos 30 a 90 segundos, né, que é a zona do arrependimento, que é você não fazer nada
neste momento, né? Quando você tiver essa crise de ansiedade, essa coisa, não faça nada. Respira durante 30, 90 segundos, né? E ela fala uma coisa interessante, que ela diz para você imaginar aquele problema como se fosse uma formiguinha. Você tá vendo aquele problema gigantesco, aquela ansiedade, eu vou morrer, por exemplo, né? Que era o gatilho que vinha. Então, começar a pensar naquela frase como sendo bem pequenininha, sabe? Com o tamanho de uma formiga. Aí usa o negativo como gatilho positivo. Aí, tipo, quando vier aquela frase negativa, você não é nada. Aí você vai falar 3 coisas boas que você tem. É outra estratégia que ela fala. Outra coisa que ela fala também é a técnica da caixa. É você imaginar, né, que aquele pensamento horrível que tem vem te atormentar, você está colocando ele dentro daquelas caixas minúsculas e fechando lá dentro. Outra bem legal também que é você se ver a técnica do Windows, né, que é você imaginar um prédio gigantesco e aquele seu problema lá dentro da janelinha, né? E a outra que eu acho máxima, a técnica do rebobinamento, que é você ver aquele problema e voltar como se fosse um filme na sua cabeça, analisando vários momentos. E essa técnica do rebobinamento também funciona, gente, com a questão, o contrário, tipo assim, seu cérebro sempre diz que você é uma pessoa que não consegue, e aí, toda vida, antes de dormir, você escreve como você se imagina no futuro, e você começa a se ver como você gostaria. Eu estou com essa estratégia, inclusive eu já pedi até para a IA, o ChatGPT, criar imagens minhas de como eu quero ser, né, como eu pretendo estar, as situações que eu pretendo realizar daqui a um ano. Então isso me ajuda, eu coloco no meu diário, escrevo no meu diário, tipo, uma cena, né, de falando aquilo ali que eu pretendo ser e me tornar. Então isso funciona muito. Então, gente, outra técnica é a técnica da armadura, que é você se imaginar como um guerreiro, né, no cruzado, com aquelas armaduras e as flechas vindo e batendo e caindo. Então, assim, esse livro aqui, gente, ele é super maravilhoso, sabe? Ela vai falar sobre todos esses aspectos. Eu aqui estou falando de uma forma muito rápida, muito fluida. Não organizei muito o meu raciocínio, eu estou dando só uma visualizada nos slides que eu preparei para os meus alunos, mas a ideia que vocês possam ter é que leiam esse livro, procurem aprender muito. Não é um livro para você ler uma vez só, você tem que reler várias vezes, pesquisar, voltar. E, gente, apliquem a vida de vocês, porque eu garanto, vocês não irão se arrepender. Foi uma das melhores leituras da minha vida, né? Primeiro que ela veio num momento muito especial, que eu estava com uma crise de ansiedade terrível. Realmente esse livro me ajudou a trazer à luz, né? Trazer para a luz o porquê da minha crise de ansiedade. E uma vez vendo o problema, eu consegui vencê-lo, com a ajuda de Cristo também, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Mas a questão espiritual, que Deus nos ajuda a vencer, mas também nós temos que começar a trabalhar juntamente com o nosso corpo, né? Então é isso, tudo bom para vocês, até a próxima.